A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus. Povo, filhinhos de Cristo. Nós somos filhinhos e filhinhas do Senhor. E que a brasa viva do Espírito sobrevoe sobre a sua casa. Que casa é essa? A casa do seu lar, que é a sua família, a casa do seu coração, onde está sendo lapidado, amaciado, para transformar em um coração cheio de pureza, com carne, e saindo toda rigidez, saindo todo pensamentos maus, contrários, negativo, de que é perdedor. Você é vencedor, mais do que tudo, aleluias, em Cristo Jesus, porque nós somos avisados, aleluias, mas estamos firmes na rocha, fixados nossos pés no rochedo, onde o nome desse rochedo se chama Jesus, que nos transfere para o alto e nos coloca de frente com o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, que está ao trono, onde saem vozes, as vozes bradadas como relâmpagos e trovões, e saem de lá todo o poder de Deus. Aleluias. E Jesus fiel testificando que está lá sobre as alturas para nos defendermos aqui na terra, quando envia o Espírito Santo de Deus para te colocar em posicionamento. E eu te agradeço, Jesus. Essas posições vêm com muito ensinamento, vêm sim, Senhor, com a demonstração, vêm com correção. A nossa carne quer pendar para um lado, mas nós vamos para, aleluias, seguir é o poder do Espírito. E já te agradecemos a tua presença, Espírito Santo de Deus, porque trovões, relâmpagos, raios de força do eterno, aleluia, em torno do trono, é o próprio Deus, dizendo que está vivo em nossas vidas, pelo nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus está conosco. Há uma força maior, que se você está sem ninguém, que aquela plateia sumiu toda de amigos e amigos, só tem um, dois, ou talvez não está com nenhum. Deus está dizendo, mas você está comigo, Deus Todo-Poderoso, que estando com Ele, tu está com muitos, é a maioria, porque Ele está sendo seu defensor. Amém? Graças a Deus. E diante do trono do Senhor, vamos louvar e adorar a Ele, e dizer que Yeshua, Ele é o nosso noivo, né? Eita glória! É Ele que vem das alturas, virá. Em nome de Jesus, é promessa. Vamos para as espadas, elas estão aqui, ó, para a glória do nome daquele que é o Rei da Glória. É o poderoso, não há outro. Santo, santo, santo dos santos. És tu, Senhor, que está ao trono. Aleluias. Eu imagino, Senhor Deus, João tendo essas visões, te mostrando para ele os céus. Eita, glória a Jesus. Vamos a partir do versículo 4, irmãos, para dizer que o Senhor poderoso, não há outro, como tu, ó Deus poderoso. Tua mão forte, tua mão eterna, de bondade e misericórdia nos seguirão todos sempre. Essa é a promessa dos Salmos. Aleluias. A partir do 4 diz assim, ó. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, quem era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Esse é poderoso. Que Yeshua, nós vamos amar o Senhor. Imperfeitos somos, mas amar aquele que está lá à destra do Pai. E nos colocou aqui como ponta, diz o texto, nos colocou aqui, ó, como sacerdotes. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus, para servir o nosso Deus Todo-Poderoso. Muitos estão aí pensando que está servindo a Deus, mas está dando os seus enganos. E Deus tem uma conta. Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado.
Então fique em posicionamento até mesmo de voltar. E aí Deus me trouxe aqui um entendimento quando falou lá em Davi, quando ele fugia de Bassalaão para não enfrentar, ele não queria ir contra o seu filho. Deus está dizendo, tem situações, eu não quero ir contra você. Eu quero te ajudar para você entender e deixar essa vida que não vai te levar ao céu, mas vai deixar disponível para Satanás fazer brinquedo de marionete. Eita Jesus. Deus diz, então põe-se em posicionamento. Firmeza com os teus pés na rocha, de onde eu lhe cubro com minhas asas, porque creio que eu sou teu Deus. Aleluias. Porque o inimigo anda bramindo ao derredor. Ao derredor sempre com um cerco. Um cerco é inimigos preparados, organizados para vir com ataques e mais ataques. Porque o plano dele é eliminar, destruir toda oportunidade da tua conexão com o alto, na qual Deus já te entregou com o sangue dele, que é contato, conexão eterno com o Pai, aonde vamos vê-lo diante do trono. Eita Deus! E aí ele vai vir com sugestões, com situações, para até te mostrar que o passado era bom e que está sofrendo agora. Mas você vai dizer, sai de reto, Satanás. Porque agora, mesmo passando por situações de aperto, é porque o Pai está me ensinando. Eita Jesus! Aleluias. Porque antes não tinha ensinamento do Pai. Poderia ter coisas mais belas, mais bonitas, a mesa mais farta, cheia de amigos, você despejando assim, ó, na mesa que o poder era você. Mas você não tinha a presença do Espírito que diz aqui o Senhor, ó, o tamanho desse Deus que está com você. É o tamanho dos 7 Espíritos que saía do seu trono. Aleluias. Que 7 Espíritos era esse, irmãos? Era vozes fortes, como águas torrentes de fogo e relâmpago, aleluias, saindo ali do trono. Eita Jesus, a soberania daquele que era Deus, aleluias, é Deus, quando diz era Deus, quando estava Jesus na terra, aleluias. E aqui eu me lembrei de Davi, refugiado, se escondeu para levantar uma estratégia, porque não queria vir contra o seu filho. Mas Deus tinha direção para ele. Colocou ele lá em Manaim para ele se reestruturar, para ele fazer uma estratagema. Porque um pai tem zelo e cuidado. Davi não queria ter um confronto grande ali diante do seu filho, porque tudo que já tinha feito por Jerusalém, o templo preparado ali para adorar o Senhor, que não é o templo de Salomão, e se levantando o Senhor ali para adorar com seu palácio. As tendas organizadas para adorar o Senhor, onde ficava, aleluias, a arca. Irmãos. E ele não queria colocar tudo isso em risco, alcançando pessoas que não tinham nada a ver, serem afetados, na qual a cidade ele tinha colocado todo em esmero para todo o povo adorar o Santo dos Santos, a Santo dos Santos, Santo dos Santos, aleluias. Ele disse, não, vai acabar com tudo que eu já construí, a cidade, o povo adorando, aleluias, porque foi o único rei, aleluias, que colocou, aleluias, unificação, para que o povo adorasse Deus, amando a ordem de Davi. Eita, não é à toa que Davi passou por seus tropeços, irmão, mas não saiu dos olhos da menina. Não é assim? A menina dos olhos do Senhor. Onde chama de a pupila. Eita, Deus já está dizendo, eu estou ampliando suas pupilas. Mas não para ficar todo o tempo dilatadas. É só para alguns momentos eu te dar visão.
Porque a dilatação todo o tempo vai colocar você em um momento de cansaço. E em momento de cansaço dá uma certa brechinha para o Satanás adentrar. Porque quando estamos muito cansados, estamos ali, propenso a receber um grande golpe. E aí aquele golpe pode nos dar um grande tombo, um grande, eu diria para aquelas pessoas, tranco, quando faz artilharia. Eita, Deus está falando aqui, Jesus, é guerra, aleluia, Jesus, é tranco de artilharia, quando vem aquele que direciona o alvo, onde ele quer acertar este alvo, ele toma aquele tranco sobre aquela arma, mas disse: a arma que eu preparei e que deixei sobre suas mãos é a arma que não te deixa em nenhum momento vulnerável. Porque eu te trago conhecimento, te trago dom, te trago talento, eu despejo sobre você, aleluias, os dons celestiais, na qual eu te chamei, te escolhi. Porque João estava dizendo aqui que Jesus, o primogênito, o escolhido do Pai, Deus Todo-Poderoso, escolhido para aquele momento, esse abster-se dele, do seu filho, para entregar para mim e para você, e o sangue descer escorrendo, o sangue santo do Cordeiro imolado, a qual os profetas anunciou, e depois esse grande, aleluias, o Cordeiro pequeno vem diante de humildade. Se eu te chamo, é dos pequenos que eu estou chamando, para colocar em posição maior. E aí, dando continuidade, quando Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, deu seu Filho e colocou aqui para nós, e ele disse: é Cristo que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano da terra. Porque dentre os mortos que ele ressuscitou, aleluia, e trouxe aquele exemplo vivo de que ele ressuscita o que está morto. E sobre ele, aleluias, quando levou aqui na terra as suas pisaduras, fomos sarados, curados, as transgressões foram arrancadas de nós, aleluia, aqueles que estão diante do crime, foi arrancado dele para ver uma nova criatura. E os crimes ficaram para trás. E Jesus, até mesmo no último momento do fôlego, disse para aquele homem que tinha cometido tanto crime, mas teve o reconhecimento e confessou ali. Por isso que o texto diz, para confessar ao Senhor que ele é o Senhor, Rei de todos os reinos da terra, confessando o nome dele. Então ele disse: então lembra de mim hoje. Eu sei que o Senhor, que é aqui, que é o santo, não merece estar aqui. Ele disse: ainda hoje. Quando Deus fala, Deus fala. Se Deus dizer ainda hoje, é ainda hoje. Se Deus diz que eu te entrego ainda hoje, essa promessa. Se Ele dizer que ainda hoje tudo se termina, essa situação de peleja em sua vida, e vem um momento de refrigério, porque, aleluias, combatente cansado, ele fica vulnerável a ser atingido. Mas quando Deus diz: mas não serás atingido, porque eu serei sua fortaleza, aleluias, e nenhum mal te sucederá. Porque eu darei ordem aos teus anjos para te sustentar nesse cansaço e colocar as mãos sobre tuas mãos, aleluias, e não pisará, e não tropeçará, porque nenhuma arma, aleluias, forjada contra você não prosperará. Reache, candará e andarás. E Deus deu estratagema, ele deu estratégias para Davi lá em Manaim, onde se chama 2 acampamentos, quer dizer, aleluias. E o Senhor, quando fala, ele fala. Quando ele traz uma palavra, ele traz uma palavra. E neste local, aonde Davi ficou ali só colocando, aleluias, os planos para que viesse, aleluia, de maneira extraordinária, mas sem devastar aquela cidade na qual ele, com tanto zelo, colocou o povo para adorar o Senhor. Aleluias. Assim é o nosso Senhor, nosso Deus, que para alguns você está fora de evidências, você está fora de holofotes. E quem disse que Jesus chamou você ser holofotes? Jesus chamou você ser adorador e adoradora, para através de tuas mãos, a unção que despejou sobre sua vida, você alcançando e levando outras vidas pelo nome de Jesus. Porque aqui diz que o Senhor Jesus é o reino da glória. É o poder de todos sempre, de todos os reinos. Aleluia. O que é que para mim e você, Jesus está dizendo, como diz Pedro, mas vós sois gerações escolhida, sacerdote real e nação santa.
Aleluia. O povo adquirido a fim de que anuncie as virtudes daquele que o chamou e te chamou, tirando você das trevas para levar para maravilhas da luz. Aleluia. É 1 Pedro 2,3, irmão. Glória a Deus. Deus te chamou. Tu sabe que arrancou você sobre das trevas e colocou diante das maravilhas da luz. Tem aperto, tem arroxo, mas tem vitória. Tem vitória. E nesse mesmo lugar em Manaís, irmãos, que hoje tá lá com um sítio arqueológico para testificar que quando Deus é Deus, Ele faz como Ele quiser. Esse cenário, essa região que ficou como parque arqueológico, Manaim, que é uma cidade mencionada aqui, quando Davi se refugiou no seu filho, que foi estratégia, que Deus disse que Ele não queria naquele momento ferir o filho. Aleluia. Mas preservar a cidade de Deus que o Senhor tinha levantado pelas suas mãos como rei. Porque quando um pai tem um zelo, ele cuida. E Deus está cuidando de mim e de você. É um zelo grande. E aqui, irmãos, dessa fase onde Davi ficou lá, fazendo umas estratégias para voltar ao trono, porque Deus, quando dá, Ele dá. Quando Ele tira. Quando não é a hora, não é a hora. Quando Ele constitui novos e faz renovo e restaura e coloca novo. Se aquele que é rei dos reis, aleluias, quando tocou sobre aquela mulher, ou melhor, a mulher tocou sobre ele, porque não precisou nem ele tocar, aleluias. E quando aquele que é pecador, que estava lá em cima sobre a árvore, aleluias, que ninguém podia nem encostar nele, porque não queria, era repugnante para a sociedade, ele também nem tocou. Jesus viu. Você está entendendo o que Deus está falando aqui comigo, com você? Aleluias. É que quando o Senhor tem escolhidos para realizar a grande obra, Ele não volta atrás em sua palavra, Ele não filho do homem para que minta, nem volte atrás no que foi decretado com a tua palavra. E Deus disse, eu estou te dando arsenais, aleluias. Estou te dando preparação que se arme. Que armas são essas? São as armas celestiais. Porque aqui João disse que viu saindo do trono grande voz, estrondos como terremoto, aleluias, estrondo de raios saindo do trono. Era o poder da glória de Deus do trono e Jesus lá. Estava lá, ele estava lá. E diante do trono para falar, fica firme que eu já enviei o Espírito Santo meu, aleluias, para que vocês possam estar aí na terra. Então, irmãos, nesse cidade ficou como uma pesquisa dos arqueológicos, ele identificou que ali realmente foi o lugar onde Davi ficou refugiado. E que aquele lugar chamado de idade do ferro, né? Idade média do ferro, aleluias, data de idade do ferro, oh glória, 1200 anos antes de Cristo, aleluias. Teve esse acontecimento. Então quem é que vai duvidar que o Rei da Glória vem das alturas? Está escrito. E os arqueólogos encontram isso nos nossos dias hoje. Que por sinal não é nada coincidência. Aleluias. Um arqueólogo aqui, ele diz que em Manaim, a leste do Rio Jordão e ao sul do Jaboque, eita, fica na posição e geme, clama e grita, porque se no vale ali de Jaboque, aleluias, aqui da promessa, Jacó não deixou o santo subir. Que santo era esse? Era os angélicos e um anjo em forma de homem ali, que apareceu para Jacó. E eu entendo, quem sabe poderia ser o próprio Deus. Quando Deus falou o santo não subir. Deus revela como Ele quiser, irmãos. Isso não sobe não. Não sobe não. Deus está dizendo assim, permanece aí firme, continua na luta, persevera, persiste, não desiste não, porque tu não fica sem a tua benção. Estão tentando roubar, estão tentando fazer artilharia, estão fazendo a guerraria ao derredor, porque o mundo espiritual é organizado, mas você é que tem o sangue descido sobre a tua cabeça, onde tem a posição de conexão para a eternidade com o Deus Pai, e aquele que é caído e derrotado, ele é destruído com seus planos sórdidos,
Porque Deus diz, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Porque tu está na posição. E Deus, quando trouxe essa palavra, foi para dizer para mim e para você. Se precisou arqueológicos encontrar, os arqueólogos encontrar, aleluias, os vestígios, contra os elementos, tudo da parada que ali esteve, nas proximidades, ali estava, aleluias, a 1200 anos antes de Cristo, olha, se 1200 antes de Cristo, mas os 2 milênios que Cristo já chegou aqui e esteve conosco, e era rei, e esse rei se fez carne, aleluias, já tem para mais de 3.000 anos, e esses homens encontraram esse local. Então, quem é esse que diz que isso aqui é uma mentira? A nossa arma poderosa, que nos coloca na posição de guerra, que é uma guerra todo dia, o céu tomar da força todo dia, você com a sua natureza, você tem que ser, aleluias, ao domestar, aleluias, com suas inclinações, você tem que, chama Cristo, grita Jesus, daqui diz, aquele que pelo nome todos adorarão, todos clamarão, porque ele é o rei dos reis desta terra, aleluias. Então é sobre essa égide que você está guardado. É sobre esse poderio que você está se encontrando sozinho, vocês têm. Eita glória! Esse exército de Deus que está contigo, acampado ao seu redor. Mesmo com o inferno ali se planejando contra a sua vida, mas não prospera, porque Deus disse, eu te coloco na posição e as armas celestiais estão com suas mãos e não vou deixar você sozinho. Deus está dizendo que tem pessoas que estão muito sofridas nesse momento, que está sendo muito doído neste momento, mas Ele não deixa um dos seus padecer, porque Ele conhece, porque Ele te chamou, te escolheu. E o nosso Cristo Jesus, quando Ele diz. Quando Ele fala, Ele fala. Quando Ele diz que fez de nós, aleluias, louvado e exaltado é o nome de Jesus. Quando Ele diz que fez de nós, aleluias, o povo santo, aleluias, do seu reino para servir sacerdote do Pai. É porque Ele está com você, lhe proclamando palavra e trazendo justiça. Não para que você se alegre para com seus inimigos. É para que Ele sabe que tu tem um Deus, que Ele é maioria em tudo. Se não tem ninguém contigo, tem Deus. Não tente agradar ninguém. Mas não estou falando agradar ninguém para você ser áspero. Mas agradar ninguém, porque você agradando todos, você vai acabar desagradando o nosso Pai. E é por isso que tem situação que você pergunta para você, eita Jesus, eu tenho que me calar. Eu tenho que me calar. Que me calar é esse? É para você não retribuir como você recebe. É para que você não fique na zona de coitado e nem coitada. É para que você vá partir para cima, estar em cima da rocha, porque Ele garante sua vida. E dela, Ele tira tudo que há mal em ti. Porque Ele já lhe arrancou das trevas, Ele colocou na maravilha da luz, que é o nome de Jesus sobre sua vida. Então hoje, diga, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Jesus. Ele é o meu rei, o meu único, meu consolador, a quem eu confio, a quem vai comigo, a que dorme comigo, levanta comigo, a que está comigo, a que vai para o trabalho comigo, que dirige comigo, que está no metrô comigo, que está no transporte coletivo, todos eles comigo, que está nesse aplicativo comigo. É Ele, o meu dono, e nada me atingirá, nem o lado direito, nem o lado esquerdo, não serei atingido, porque o Senhor Deus é o seu protetor, guardador, e envia anjos, e que aquele está ao redor, bramindo ali, querendo dizer que vai tomar fôlego da sua história, se minha história já foi escrita. Não há restrição com Jesus. Jesus, quando Ele escreve, está escrito, e é vitória. Receba em nome de Jesus, que Ele diz que das trevas lhe arrancou e colocou para as maravilhas da luz, e nem o mal vai destruir o projeto que Deus escreveu para você. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica, poderosa oportunidade, aquele que é Rei dos Reis, que manda e desmanda na tua vida e na minha vida, porque Ele é o Senhor. Adora Ele, tá lá. Aleluia, testificado, aleluia, sobre a presença do trono do dono, que é de tudo, nosso Deus poderoso, que diz que está perto. Eu te dou aquilo que você anda pedindo.
Amém. A paz do Senhor, graças a Deus por essa rica oportunidade, que Jesus é santo. Aleluia. O santo dos santos do trono. Ao Deus Pai está contigo. Graças a Deus.